Fala galera, beleza? Então galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, né? Então eu tenho certeza que algum de vocês aqui já deve ter visto esse vídeo, né, que eu publiquei há um tempo atrás no Instagram. E aí eu publiquei também um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo falando um pouco sobre as equações matemáticas que eu usei para fazer essas animações e tudo mais. Só que hoje eu quero fazer uma coisa diferente, né? Seria uma continuação disso, que é a gente vai utilizar o chat GPT para poder entender as informações que ele dá para a gente, né? Mas para descrever equações matemáticas no Grasshopper, né? Como que você vai poder fazer essa tradução dessas equações matemáticas, dessas equações paramétricas do chat GPT para o Grasshopper. Eu vou ensinar aqui para vocês alguns truques. Beleza? Então aqui a gente tem essa animação que eu fiz, né? Ela é de seno, cosseno e fala de círculos, esferas, etc. Mas existem várias outras superfícies paramétricas, né? Que a gente tem equações conhecidas que a gente pode usar para descrever elas, né? Então são todas essas aqui e tem provavelmente muito mais. Na internet você acha diversos tipos diferentes. E aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai interagir aqui com o chat GPT e ver quais respostas ele dá e como a gente lê e interpreta isso para poder fazer a superfície no Grasshopper, né? Então aqui eu gostaria de fazer aqui com vocês é uma bem simples, tá? Que essa aqui, que é como é que é o nome dela mesmo? É hiperbólico paraboloide, né? Então hyperbolic paraboloid. Então essa aqui basicamente, que a gente vê aí muito comum em projetos de arquitetura, né? E claro, tem plugins já que fazem isso, etc. Isso é só um exemplo para que vocês possam utilizar esse framework de como ler essas equações e tudo mais, e aí utilizar elas no Grasshopper, né? Então beleza. A primeira coisa que eu vou perguntar aqui vai ser como eu consigo, qual que é a função desse hiperbólico paraboloide, né? Qual é a equação que descreve ele, né? Então, qual equação descreve o hiperbólico paraboloide? Tá, aí aqui ele me deu uma equação que a gente pode até tentar interpretar ela aqui com vocês, né? Mas aí não faz muito sentido porque o que a gente precisa é uma equação paramétrica, né? Então, qual que é o segredo, né? O que a gente vai perguntar para ele a mais? Pode, por favor, parametrizar essa equação em função... Pessoal gritando aqui no meu prédio. De U e V. Tá, ele está descrevendo aqui, tá não muito útil, não era exatamente isso que eu queria, mas eu vou gastar um pouco mais, né? Então ele tá me falando aqui mais ou menos, né, que o que representa U e o que representa B, né, que daria para você fazer aqui, como é que eu posso dizer? Daria para a gente descrever aqui uma dessas funções aqui, se eu não me engano é no eixo Z, utilizando somente essa fórmula aqui, né? Então ele está falando U e V, enfim. Vou pedir para ele fazer uma separação em X, Y e Z, que é exatamente isso que a gente vai precisar lá no Grasshopper, né? Então, pode, por favor, separar em funções de X, Y e Z. Tá, aí aqui ele tá me dando como descrever essa equação, né? Então ele já tinha falado aqui mais ou menos, né? Só que tipo, aqui fica muito mais fácil de interpretar.
Então a gente vai fazer um range que o range de x é u, um range que ele é de y é v, e o z, né, que vai ser justamente isso aqui, por isso que eu falei com vocês aqui, né, é u ao quadrado sobre a ao quadrado menos v ao quadrado sobre b ao quadrado. E aí ele não explica o que é a e b ao quadrado, então você pode perguntar o que é a e b. Tá, então ele está falando que basicamente é um parâmetro de escala, né? Então ele vai controlar essa curvatura com A, né? No eixo Y e em B no eixo X, pelo que eu estou entendendo. Escala da forma da superfície, é isso. Falando do eixo Y e do eixo X. Largura e profundidade, beleza. Bom, basicamente é isso. Aí a gente pode vincar, a gente vai usar um range. E é bom sempre perguntar também, né? Nesse caso específico não é tão importante, mas pode perguntar aqui para ele qual o domínio da função. Aí ele vai te dar esses valores, né? Então ele está falando basicamente que o U e o V são basicamente qualquer valor se pertence aos números reais, né? Então pode ser tipo, enfim, pode ser qualquer valor. Beleza, né? Tá, que pode ser que pode se estender infinitamente, blá blá blá, enfim. Então a gente pode dar um valor aqui para U e V que pode ser tipo 1 e 1 negativo, por exemplo. E a mesma coisa para V, né? E aí eu vou colocar aqui U e V. Beleza? Tá, agora deixa eu só olhar aqui. Tá. Ok. Então, vou fazer uma expression. E essa expression vai ser U ao quadrado dividido por A ao quadrado menos V ao quadrado dividido por B ao quadrado. Tá, ele está falando que tem duas variáveis erradas, né? Na verdade aqui está faltando as variáveis aqui. Então, A e B, no caso A e B pode ser um slider aí, né? Para a gente ver o que vai mudar. Então U e V, e aqui a gente põe um construct point, que seria o Z, né? Que o U e o V. E aí é importante que você dê graft ou em U ou em V. Então, que ele já vai fazer aí exatamente o nosso hiperbólico paraboloide, né? E aí você pode construir isso a partir dos próprios pontos, né? Eu gosto de fazer com o loft, que eu acho mais simples e eu acho melhor de visualizar também essa direção U e V da superfície, né? Espera aí. Tá. Interpolate. Então, me dá as curvas, e aqui quando você muda, né, a quantidade de números aqui, ele vai mudar a quantidade de curvas, né? No caso, em um deles aqui vai ser a definição dessas curvas, né? Então, se eu diminuir aqui para tipo 3, elas vão ficar com menos pontos, né? Sei lá, vou pôr 2 aqui, tá vendo? Ela vai ficando cada vez mais reta.
E aí aqui a gente vai controlar a quantidade de curvas, né? E se você inverter, vai inverter também. Então, tipo, deixa eu mostrar aqui, ó. Inverte também, tá vendo? Então aqui viu que tá com 3, né? Porque aqui ele conta os intervalos, né? Então 3 vira 4. Então 1, 2, 3 intervalos. Aí você aumenta. Tá vendo? Mesma coisa, né? É a mesma ideia. Beleza. E aí aqui agora a gente tem esses parâmetros aqui que a gente pode utilizar para escalar, né? Então, que no caso ele está alterando só em Z, mas é interessante que é como se ele estivesse puxando esse ponto para cima e esse ponto para baixo. Olha só que legal, né? Que doideira, né? Então é bem interessante, assim, você pode brincar com essas equações também, umas coisas que eu costumo gostar de fazer também. E aí, outra coisa que eu costumo fazer também, né, nesse caso, é que a gente pode colocar parâmetros escalares para y e para x, né? Então, a gente pode multiplicar, né, esses valores, né? Pode criar uma expressão ou só multiplicar mesmo, vai dar no mesmo, né? Então, u vezes x tá uma gritaria danada aqui no meu prédio. Hoje é sexta-feira, um belo dia para brincar com equações paramétricas. Então vamos lá. Tá, no caso aqui era u e x, né? Não u e v. Ok. Então u e v. Tá, coloquei x aqui também, né? Beleza. Tá. E aqui y e x. E aí a gente coloca aqui dois sliders, né? Tá. Tá. Então aqui tem que ser v. E ó. Pronto. E aí agora a gente consegue esticar nossa superfície em y, né? E esticar em x. No caso em y aqui e x aqui. E aí, claro, quando a gente vê que a gente precisa puxar mais, né? A gente puxa ela aqui, controlando por esse parâmetro aqui. Mesma coisa ao contrário, né? Então aí vocês podem brincar com isso. E aí, claro, se a gente quiser ainda, sei lá, mudar a escala dela de uma forma geral, a gente pode criar um valor geral, né? Então a gente multiplica essa equação inteirinha por um valor. Então, sei lá, z. Coloca z aqui. Mesma coisa aqui, então a gente vai multiplicar. Estou colocando parênteses só para ficar organizado, né? Mas como é multiplicação, mesmo meio que não faria nenhuma diferença. Mas aí é isso, né? Tipo, quando eu multiplicar todos esses valores, ele vai basicamente dar um scale em tudo, né? Tá, aqui tá dando um erro. Ah, tá. Que aqui, ó, é como tem esse parêntese aqui, tem que ter um aqui também. Pronto. E aí, ó. Pronto, agora a gente pode dar scale geral na nossa equação. E aí o legal disso é que além de ser muito bem matematicamente descrito, né, é muito leve, né, dentro da modelagem, e se você souber manipular da forma correta, dá resultados bem interessantes. E uma coisa que dá para fazer também, né, eu não vou tentar fazer nesse vídeo, né, porque a ideia é que não sejam vídeos muito longos aqui no canal a partir de agora. Estava pensando em fazer live, etc, mas vídeos no geral vão ser vídeos menores. É você fazer uma equação que mistura duas equações diferentes, né? Então você pode vir aqui no chat GPT e pedir ele, por exemplo, sei lá, me dê
uma equação de blend entre uma esfera paramétrica e um hiperbólico paraboloide. Tá, ele cria aqui, né, a nossa equação. O segredo essas equações é essa parte aqui antes, né? É um framework que você vai usar em todas, basicamente. Que é, basicamente, você cria um trecho, né? Que é esse trecho, quando ele vai de 0 até 1, ele vira uma equação, ou senão ele vira outra equação. Então, aí ele vai cancela as partes da equação. E aí você consegue fazer aquelas animações e tudo mais. Claro que você tem que brincar um pouco, porque nem sempre a animação fica de um jeito interessante. Mas é uma coisa aí para vocês darem uma olhada, né? E aqui ele já está dividindo, tipo, por x, y, z, né? E aí depois você tem que fazer um blend no domínio também, né? Uma coisa que eu poderia fazer é fazer isso aqui no Pufferfish, que você tem o Twin Two Domains. Então você vai colocar um domínio aqui, de uma das funções, domínio de outra, e aí você coloca esse parâmetro que ele vai fazer o blend, né, desses dois domínios. E aí é isso, aí depois fazendo o blend das equações, você vai conseguir fazer uma animação que varia de uma forma para outra, de uma forma super leve, super elegante, no meu ponto de vista. Bom, por esse vídeo é isso, né? Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, inclusive. Bom, pessoal, voltei aqui para gravar, porque eu achei que ficou um pouco abstrata essa parte final do vídeo. Aí eu vou mostrar aqui uma demonstração de umas fórmulas que eu fiz aqui, fazendo exatamente isso que eu queria falar no vídeo, né? Que eu queria demonstrar no vídeo. Então, primeiro tem essa superfície aqui, que é um tipo de superfície paramétrica também. Tá, eu estava vendo outra coisa aqui, então deixa eu... Tá. É um tipo de superfície paramétrica aqui que a gente tem, que ela tem essa forma, ela parece uma concha, né? Enfim. Bom, no momento eu não estou achando ela aqui, mas é um tipo de superfície paramétrica também. Acho que é Sea Shell, talvez. É isso, que é essa aqui. E aí eu reproduzi ela aqui, né, usando o chat GPT também. No caso ela está invertida, mas enfim, que eu queria fazer por qualquer motivo. E aqui eu fiz com os parâmetros dela aqui, né, todos esses parâmetros e tal. Eu fiz naquele mesmo esquema de colocar parâmetros escalares, né, então aqui eu dou scale em Z, aqui eu dou scale em Y e aqui em X, né. Então fiz isso para poder dar scale nessas direções. Aqui é a mesma coisa, eu consigo mudar os steps, né, que é a quantidade de círculos aqui, né. Então ele está fazendo um loft a partir desses círculos. E aí, se eu alterar isso aqui, ele vai justamente alterar essa quantidade aqui, né, deixando, né, obviamente mais pesado também para ele calcular, para fazer recalcular as coisas, né. Você pode ver que dá esse efeito zoado quando tem pouco, tá? Enfim, dá para pegar a ideia. E aqui o domínio, né? Nesse aqui é bem interessante a gente brincar com o domínio, porque o domínio ele vai cortar, né, a nossa superfície. Aqui nós vai formar um loop, né? Justamente porque esse π aqui da nossa equação, ele diz basicamente para a gente que tem uma espiral e que tem um círculo, né? Então, quando a gente corta esse π, né, esse domínio desse π, a gente está cortando essa espiral ou cortando esse círculo. Então, quando eu corto aqui, ó, tá vendo? Ele diminui a minha espiral. Ou aumenta também. E aí, aqui eu corto o meu círculo.
No caso aqui, né, que eu estou cortando o início da espiral, tá? Aqui, então eu corto meu círculo em uma direção, né, o 2π ao máximo, né, e aqui eu corto na outra direção, que ele vai iniciar nesse número aqui, então vai cortar também uma parte da nossa superfície, e aí dá umas formas bem interessantes. Acho que vale a pena dar uma brincada. Se vocês quiserem, eu vou deixar também isso aqui no link da descrição do vídeo. E, bom, aqui eu fiz um exemplo de como fazer aquela equação de Blend, né? Então, eu fiz... no caso, seria dessa forma aqui, né? Que não sei se isso é uma paraboloide, acho que é outro tipo de superfície. Que no caso forma esse loop também. E de uma esfera. Então, quando eu faço isso aqui, ó, ele faz essa transformação, que é bem interessante, é meio maluca, né? Não é exatamente o melhor jeito de fazer essa transformação, né? Porque você poderia dar scale aqui. O esquema que eu fiz naquele vídeo, né, do Instagram, deixa eu mostrar. Esse aqui eu tô falando. Então, poderia ter dado scale nessas partes, né, e juntar e fazer uma esfera seria o mais lógico, né? Mas a equação não, ela nesse caso que ela está invertendo a forma para virar uma esfera. Né? Enfim, são só demonstrações, né? E aqui eu fiz esse twin domains que eu falei para vocês, né? Então tem o domínio de uma, o domínio de outra. E aí ele faz esse twin de uma para outra, né? Então, tá vendo? Esse aqui no caso é o da esfera, né? E esse é o dessa forma. Mesma coisa que é o contrário, né? Esse aqui é o da esfera. Esse aqui é o do outro. No caso, os dois são iguais. Nesse caso aqui, os dois são iguais. Inclusive, não sei se está certo. Poderia testar, colocar um outro aqui, para ver se dá alguma diferença. Dá assim. Eu acho que é porque essa forma aqui, ela é circular também, né? Então, faria sentido um dos domínios dela, pelo menos, ser com π, né? Se não fosse, senão não seria circular. Enfim, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer. E aqui você pode até fazer assim, ó, digamos que você queira fazer de uma superfície assim. Ele vai fazer também essa transição do domínio, não só dando scale na forma, né? Mas mudando as linhas também. Tá vendo? Enfim, depende muito de qual que é a ideia da animação, se é só entender essas coisas. Eu acho que isso aqui é muito legal para entender o que mais ou menos as equações, né? E entender o que elas estão dizendo pra gente e tal. Enfim, é um jeito interessante aí de brincar com equações do Grasshopper. Eu espero que tenha ficado mais claro agora com essa segunda parte do vídeo. Vou deixar isso aqui na descrição, como eu falei. E até o próximo vídeo.